Olá, sejam muito bem-vindos ao Simplificando Ressonância. Meu nome é Joyce Brandão e hoje a gente vai conversar sobre parâmetros que fazem total diferença para a qualidade da imagem e para o tempo de aquisição. Para começar esse papo, nada mais justo do que começarmos pela razão sinal-ruído. A razão sinal-ruído ela é afetada por diversos fatores que a gente vai identificar agora, mas ela é a razão entre a amplitude de sinal recebida e a amplitude média de ruído. Sempre vai haver uma determinada quantidade de ruído nessa imagem. E esse ruído, inclusive, ele é causado até pelo paciente que entra no magneto. E a gente não tem o que fazer, precisa fazer o exame do paciente, precisa colocar o paciente no magneto. E ele vai gerar frequências fora da faixa de aquisição que vão servir de fato para gerar as imagens de ressonância, mas que vão causar ali um grão granulação, uma frequência que não é tão legal para a imagem. E o sinal é aquela voltagem induzida na bobina receptora quando o nosso VME está em precessão, em fase, no plano transverso. Então, ela induz esse sinal, essa voltagem na bobina receptora. Então, é essa relação aí que a gente tem que trabalhar. E a gente precisa ter sempre o sinal mais alto possível, mais elevado. Essa proporção tem que estar ali perto dos 100%, o mais próximo possível de 1. A razão sinal-ruído ela vai ser afetada por alguns fatores, como por exemplo, a potência do campo magnético. Como que a potência do campo magnético vai afetar? É simples, quanto mais alta a potência, quanto mais Tesla esse campo tem, maior vai ser a disponibilidade do vetor de magnetização efetiva. Vamos ter um vetor de magnetização efetiva cada vez maior à medida que a intensidade desse campo magnético cresce. Se você não entendeu esse conceito, corre no YouTube que lá tem um vídeo sobre física da ressonância onde eu ajudo você a identificar o que é esse VME e como que ele é formado, ok? Outra coisa que vai fazer muita diferença na nossa razão sinal-ruído é o volume do voxel. E o que é esse volume do voxel, Joyce? O volume do voxel nada mais é do que uma unidade de volume de tecido que a gente está estudando. Vamos fazer de conta, vamos supor que esse quadrado, que esse cubo que eu tenho em mãos é um voxel. O voxel, ele tem altura, largura e profundidade. A parte da frente que a gente consegue identificar desse voxel é o que a gente chama de pixel. E quanto maior a intensidade de brilho desse pixel, quanto maior a intensidade de brilho nessa imagem que a gente está adquirindo, maior é a intensidade de sinal recebido pela bobina receptora. Ele é uma representação gráfica do sinal colhido em ressonância magnética, ok? E a largura desse voxel ela é influenciada diretamente pela espessura de corte. E o tamanho do voxel e do pixel é influenciada tanto pelo campo de visão, que é o nosso FOV, quanto pela matriz de reconstrução. O nosso FOV é toda aquela área que a gente escolhe para obter a nossa imagem. É todo o nosso quadrado do campo de visão. Como que eu posso explicar isso para vocês? Observem que aqui, nesse exame do fígado, nós temos uma imagem, um FOV curto, tanto que corta parte do fígado e parte do restante do abdômen. Então, quanto maior o FOV, maior o tamanho do nosso voxel e também é maior o tamanho do nosso pixel. Isso gera uma razão sinal-ruído maior, porque a gente tem muito mais prótons dentro desse volume, emitindo sinal e produzindo sinal de ressonância magnética. Quanto à espessura de corte, a gente vai falar em profundidade. Observe que a gente tem aqui um voxel que representa um voxel de 1 milímetro de espessura e um voxel que representa 10 milímetros de espessura. É muito fácil perceber que no voxel maior cabem muito mais prótons do que o voxel menor. Uma coisa que precisa ficar claro é, quanto maior o voxel, quanto maior o campo de visão, maior a nossa razão sinal-ruído. Mas quando a gente ganha de um lado, a gente inexoravelmente acaba perdendo do outro lado. Então, quanto maior o voxel, maior a razão sinal-ruído, mas é menor o nosso detalhe de imagem. Isso porque quando o voxel é muito grande, vão coexistir dentro desse voxel prótons de hidrogênio que compõem água e que fazem parte de gordura também. Esse sinal, ele vai ser gerado a partir de uma média, de um volume parcial que a gente chama. Então, a gente vai ter uma imagem, na verdade, uma média ali, que não é exatamente o sinal separado da gordura e da água. Em estruturas muito pequenas, como tendões, isso faz toda a diferença.
A resolução espacial é uma outra questão que a gente vai tratar daqui a pouquinho, mas é só para você ir entendendo que quando a gente ganha sinal de um lado, a gente pode estar perdendo do outro. A quantidade de voxels e pixels que a gente tem vai determinar o tamanho da nossa matriz. E a gente pode ter uma matriz grosseira, que é o que a gente fala quando a matriz tem poucos voxels e poucos pixels na sua constituição, ou uma matriz fina, que é quando a gente, no mesmo campo de visão, no mesmo FOV, a gente tem o dobro de quadrados, o dobro de voxels, o dobro de pixel. Essa aqui é uma representação de uma matriz de 2 por 2. A gente tem 2 linhas e 2 colunas, 4 voxels e 4 pixels. Deu para entender? Só que não é só isso que vai fazer diferença na razão sinal-ruído. E uma outra coisa super importante que a gente já falou bastante refere-se ao TR, o TE e o ângulo de inclinação. A gente sabe que quanto mais TR a gente dá, mais tempo a gente dá para esse vetor recuperar a magnetização longitudinal e ele vai estar mais disponível para receber energia do próximo pulso de excitação e ganhar magnetização transversa. Então, quanto maior o TR, maior a razão sinal-ruído. Só que também isso traz uma consequência de um ganho de tempo extra na aquisição de imagens. O TE, por outro lado, quanto maior for esse TE, menor a nossa razão sinal-ruído. Isso porque a gente vai dar um tempo de declínio muito maior e a gente pode pegar um sinal muito mais fraco quando com TE menor a gente tem uma intensidade de sinal maior. Já o ângulo de inclinação é uma outra questão super interessante, porque a gente sabe que a maior razão sinal-ruído, a maior amplitude de sinal é adquirida com ângulos de 90 graus, que é justamente nas sequências spin-echo. Sequências gradiente eco que utilizam ângulos de inclinação inferior a 90 graus têm uma razão sinal-ruído inferior. Isso porque a magnetização transversa em 90 graus produz uma intensidade de sinal muito melhor e muito maior. E o NEX? O que a gente tem para falar de NEX aqui? O NEX ele se refere a quantas vezes cada linha do espaço K foi preenchido. Para você entender melhor, uma analogia que eu gosto de fazer é de uma demão de tinta na parede. Um NEX equivale a uma demão de tinta na parede. Dá para ver, ficou legal, mas se você der 2 demãos de tinta, esse sinal é muito melhor, muito maior e muito mais vivo, com muito mais informação, inclusive. E uma coisa legal que acontece é que quando você dá 2 NEX, por exemplo, você colhe o sinal 2 vezes no mesmo lugar, mas o ruído está em um outro lugar. Então a gente tem uma melhor qualidade de imagem, uma razão sinal-ruído melhor também. Agora você já viu que o NEX melhora a sua imagem, melhora a sua razão sinal-ruído, a potência do campo magnético, TR, TE. E se você ainda quiser deixar essa razão sinal-ruído ainda mais bonita, você acredita que dá para fazer? Por exemplo, a largura de banda, que é um assunto super complexo e que a gente vai tirar um dia só para falar sobre isso, é uma outra coisa que super ajuda a melhorar a razão sinal-ruído. Isso porque a largura de banda se refere a uma faixa de frequência em que esse sinal é coletado. Então, quando você reduz pela metade a largura dessa banda de recepção, você tem um ganho extra de sinal de aproximadamente 40% e você capta muito menos ruído. Cata foi ótimo, né? E por último, não menos importante, nós temos a escolha das bobinas para a aquisição dessas imagens. A escolha da bobina é super importante. É fundamental que quando você for fazer um exame, a bobina ela seja o mais justo possível para aquele FOV. Isso porque o sinal vai ser melhor captado, melhor localizado. E também, quanto maior a bobina, mais espalhado vai ficar o sinal e o risco de ter um artefato de análise, de dobra, de wraparound é muito maior também, porque estruturas fora do seu FOV também estão emitindo sinal, estão sendo codificadas e como não há lugar para colocá-las, ele simplesmente dobra essa imagem dentro do seu campo de visão. Agora que a gente falou sobre razão sinal-ruído, que de fato é a cereja do bolo, é um dos parâmetros em que precisamos prestar muita atenção, vamos falar um pouquinho de resolução espacial. O que vai nos dar uma boa resolução espacial? Resolução espacial, para começar, é o nível de detalhe que a gente tem na imagem, é a capacidade que a gente tem de identificar 2 pontos separados numa mesma imagem.
Então, quando a gente vai fazer um exame de dedo, por exemplo, em que a gente tem estruturas muito pequenas e precisam ser estudados, por exemplo, os tendões e ligamentos ali, a gente precisa fazer isso com o máximo de detalhe possível. E a gente já viu que vóxeos maiores têm uma razão sinal-ruído muito maior, mas tem pouco detalhe. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui, basicamente, vai ser o inverso da razão sinal-ruído. Quanto menor o tamanho do vóxel, quanto mais fina for sua matriz de reconstrução, mais detalhe a gente vai ter nessa imagem também. Quando a gente escolhe um corte mais fino, a gente também vai ter um pouco mais de detalhe nessa imagem. É basicamente como se você estivesse escolhendo olhar para aquela imagem com a ajuda de uma lupa. Você aumenta o tamanho daquela imagem, dando mais detalhe para ela. Então, recapitulando, para ter uma boa resolução espacial, nós precisamos usar uma matriz fina, ou seja, uma matriz com maior codificação de fase e frequência possível, um FOV menor, que é como se estivéssemos olhando através de uma lupa, e também com cortes de espessura menor. Agora que você já sabe como faz para ganhar sinal e como você faz para ter detalhe de imagem, a gente precisa saber como fazer um jogo de equilíbrio entre eles, a fim de que tenhamos uma imagem com boa razão sinal-ruído, uma imagem com boa resolução e que, acima de tudo, tenha um tempo de aquisição mais curto possível. Para isso, eu vou fazer algumas considerações acerca desses parâmetros que a gente acabou de identificar. Por exemplo, quando a gente aumenta o TR, a gente ganha razão sinal-ruído, mas aumenta tempo também. Então, para perder um pouquinho de tempo, para ganhar um pouco de tempo nessa aquisição, a gente precisa baixar o TR, que em consequência vai trazer um pouco de queda para a razão sinal-ruído. Quando a gente aumenta o TR, a gente perde razão sinal-ruído. E quando a gente diminui esse TR, a gente também ganha razão sinal-ruído. Ok, a gente está fazendo um exame que precisa essencialmente de resolução espacial e a gente sabe que os parâmetros que nos dão uma melhor resolução espacial, consequentemente, traz uma queda brusca de razão sinal-ruído. Então, a gente vai precisar de uma matriz mais fina, ou seja, os vóxeos e os pixels estarão consideravelmente menores. Logo, teremos menos prótons ali disponíveis para gerar nosso sinal de ressonância. Nós vamos trabalhar com FOV ainda mais justo e também com uma espessura de corte muito menor. Isso vai garantir que tenhamos uma ótima resolução espacial, muito detalhe nessa imagem, mas vai faltar sinal e resolução sem sinal não é nada, né? Não vai trazer muita informação. O que nesse caso a gente pode fazer para trazer um pouquinho de ganho de sinal a essa imagem? Uma coisa que a gente pode estar fazendo, aumentar o NEX. Exatamente. Aumentando o NEX, a gente aumenta também a nossa razão sinal-ruído. Outra coisa que a gente pode fazer também é aumentar o TR. Isso porque quando a gente aumenta o TR, a gente permite que o vetor tenha maior recuperação longitudinal, logo ele consegue receber muito mais energia do próximo pulso de excitação para gerar a magnetização transversa. Aproveitando a linha de raciocínio, vamos falar do TR. Se a gente precisa de mais sinal, a gente tem que usar um TE menor. Não tão pequeno assim, mas um TE menor. Se nós estamos fazendo uma aquisição de uma imagem ponderada entre dois, é melhor que tenhamos um TE menor que 80, porque a intensidade de sinal em TEs menores é muito melhor. E se estamos fazendo uma sequência ponderada em TO, vamos também dar uma encurtadinha nesse TE. Outra coisa que vai fazer diferença é escolher sequências de pulso espinheco, porque a gente já sabe que um ângulo de inclinação a 90 graus produz uma intensidade de sinal melhor. Logo, elas são preferíveis em relação às sequências gradiente eco. A gente está com a matriz fina, a gente está com espessura de corte fino e a gente está com FOV bem justinho. O que mais a gente pode fazer aqui? Se você já fez tudo isso, você ainda quer melhorar essa amplitude de sinal, essa sua razão sinal-ruído, o que você pode fazer é reduzir a largura da banda de recepção, que vai jogar sua razão sinal-ruído lá para cima. Ok, agora a história mudou. A gente já sabe como fazer uma boa imagem, a gente já sabe como dar resolução para ela, como aumentar o detalhe e aumentar o sinal também. Só que a sua agenda agora está atrasada. Está atrasada tem 2 horas. E o paciente está enchendo o saco. Os chefes estão perguntando por que está atrasado e você precisa reduzir os tempos de exame e recuperar o tempo perdido. Como a gente faz isso?
eu vou te dar algumas dicas, lembrando que isso não é uma regra universal e cada equipamento trabalha de um jeito e você vai encontrar a sua própria forma de reduzir os tempos de exame, de reduzir os tempos de aquisição, ok? É claro que você vai analisar o exame que está na mesa e verificar o quão é importante a resolução espacial para esse exame e o quanto a gente pode perder nesse jogo de equilíbrio que a gente vai fazer agora. Bom, vamos começar pelo NEX. Vamos fazer de conta que esse exame que você está fazendo tem 2 NEX. Você acabou de baixar o NEX. Quando a gente baixa o NEX, a gente também perde um pouco de razão sinal-ruído. Em compensação, a gente acaba de reduzir o tempo do nosso exame. Se a perda da razão sinal-ruído for muito grande, a gente precisa fazer alguma outra coisa para recuperar esse sinal. Nesse caso, a gente pode pensar em aumentar a espessura de corte, que não vai aumentar tempo, ou aumentar um pouquinho de TR. Mas nesse caso, quando a gente aumenta o TR, a gente também aumenta um pouquinho do tempo. A sua matriz está ótima, está super fina. Que tal a gente deixar ela um pouquinho mais grosseira? A gente sabe que quando a gente aumenta o tamanho do voxel, o volume do voxel ou a espessura de corte, a gente ganha um pouco de sinal. E quando a gente diminui o tamanho dessa matriz, a gente consegue reduzir o tempo de imagem. Olha só que legal! Agora a gente já falou aqui 2 vezes sobre espessura de corte. É importante que você lembre que quando você aumenta a espessura de corte, você aumenta sua razão sinal-ruído, mas você perde um pouquinho de resolução e você precisa colocar isso na balança na hora de mexer nos parâmetros técnicos. E o FOV, nosso campo de visão, como que ele vai mexer no nosso tempo? A gente sabe que o FOV, na direção de fase, quando a gente consegue reduzir, a gente também reduz os tempos de imagem, os tempos de aquisição dessa imagem. Então, se você tem muito FOV sobrando, você diminui o FOV, ganha um pouco de resolução e ainda consegue reduzir o tempo de exame. Ainda falando sobre essa questão de como reduzir os tempos de imagem, existem algumas coisas que podem ser feitas. Por exemplo, sequências turbo-espinheco, elas gastam muito menos tempo que sequências espinhecos convencionais. Então, justamente porque ela tem o fator turbo. Então, você pode aumentar esse fator turbo, por exemplo, que além de aumentar a sua razão sinal-ruído, vai reduzir um pouco o tempo de aquisição. Alguns equipamentos, como o Philips, por exemplo, eles permitem a alteração do tamanho do voxel size, que é o tamanho do voxel. Quando a gente aumenta o tamanho do voxel, a gente consegue diminuir o tempo de aquisição. Se essa opção estiver disponível para você, eu diria que é uma excelente escolha para reduzir os tempos de imagem. Uma outra opção super legal que alguns equipamentos têm, como o Philips, é o Sense. O que é esse Sense? É um fator de aceleração de aquisição dessa imagem. A gente perde um pouquinho de qualidade ali, mas não tanto quanto se a gente estivesse aumentando o turbo espinheco, por exemplo. E a gente pode aumentar ele à medida que a gente tem mais canais nessa bobina. Então, quanto mais canais a gente tem na bobina, mais a gente pode aumentar esse Sense. É uma outra opção que a gente tem para estar reduzindo os tempos, sem prejudicar tanto a qualidade de aquisição ali, de detalhe, de resolução espacial dessa imagem que a gente está adquirindo. Então, por hoje é só. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Se você gostou, já curte e compartilha e deixa o seu comentário aqui embaixo de como você faz para reduzir os tempos do seu exame.